eu quero passar, antes de entrar agora numa orientação individualizada e falar ainda dos outros assuntos que eu preciso falar, eu vou passar a velocidade de 100 km por hora nesses artigos que falam sobre score de risco poligênico. Porque, Gabriel, mas de onde é que veio o score de risco poligênico? Eu me fiz a mesma pergunta. E eu estava com o Dr. Valentim, num evento ano passado, final do ano passado, no início desse ano. Gabriel, ele viu o teste, cara, isso aqui é incrível. Ele disse, isso aqui é score de risco poligênico. Eu, o quê? Isso aqui é score de risco poligênico. Daí eu fui atrás e achei muitos artigos. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas rapidamente. Quem quiser tirar foto, fica com a câmera pronta, porque eu vou passar. Predição poligênica de peso em adultos, ok? Quer dizer, da infância à vida adulta. Cell, publicado em abril desse ano. 2,1 milhões de variantes genéticos analisados em mais de 300 mil indivíduos, acompanhados do nascimento à meia-idade. Foi explicado 13 quilos de peso de diferença pelo score genético. Só que para isso precisaram de 2 milhões de genes analisados, de polimorfismos. Não existe isso. O locus do FTO, que é o mais usado por todo mundo, é 1 quilo explicado para cada alelo de risco, ou seja, no máximo 2. Então, se vocês usam o FTO como bola de cristal, esqueçam. Se o indivíduo homozigoto explica 2 quilos disso. Ok? Eu salientei alguns dos genes que já são usados, mas isso é pouco. Isso é pouco. Eu percebo que a maior parte dos meus pacientes tem algum risco moderado de obesidade. Por quê? Porque isso é uma seleção genética histórica. Só está aqui quem sobreviveu a períodos de fome. Quem não sobreviveu, inclusive as pessoas magras que nem eu, têm genes e muitos para a obesidade, um fator de risco mais ou menos médio. Câncer de mama, BRCA1, BRCA2 explicam tudo. BRCA1 e 2 explicam 5% do risco, embora fatores genéticos sejam até 30% do risco de desenvolver a doença. Isso que se sabia já em 2007. Em 2019, a gente acrescenta. O melhor score de risco poligênico explicaria 41% da doença. Ou seja, ela é eminentemente ambiental. Predisposição genética ao AVC isquêmico. 13 mil japoneses, adição do score de risco poligênico ao modelo não genético, ou seja, de fatores de risco clínicos laboratoriais, resultou numa significativa melhora da habilidade de prevenir o AVC. E quando você usou um score com apenas 5 SNPs, não fez diferença. Então, ter mais genes faz a diferença. Porque nós temos 23 mil genes, de 20 a 25 mil, a doutora Ana Paula falou no primeiro dia. Se a gente analisa 2 ou 3, qual é o impacto que isso tem? Alzheimer, incrível esse estudo. Análise do score de risco poligênico em doença de Alzheimer patologicamente confirmada, necrópsia de pacientes com Alzheimer. O que eles viram? Fizeram as autópsias, 1000 casos contra controles, calcularam o score e agora eles conseguem acertar em 84% dos pacientes. Incrível. Não está disponível clinicamente ainda. Imagina tu pegar o teu paciente e poder acertar pela genética 84%. Nem sei se é bom saber isso. Se a gente puder modular vários desses genes, são moduláveis. Score de risco poligênico na pesquisa de enxaqueca, está recém começando. Então, isso é o que há, é a realidade. E eu trouxe um caso clínico aqui para mostrar para vocês. Uma paciente minha, e aqui eu resumi rapidamente o exame genético dela e as orientações que eu fiz para ela. Neoplasia coloretal, o risco dela alto. É neoplasia coloretal induzida pelo consumo de carne vermelha. Doença celíaca, um risco moderado. Como é que eu uso isso aqui, tá, gente? Quando a barrinha está aqui no primeiro padrão, vocês estão vendo que tem uma linhazinha branca aqui e uma outra linha branca aqui? Então, são 3 partes. Quando está na primeira parte, eu me despreocupo. Eu consigo fazer tudo pela alimentação, tranquilo. Quando está na segunda, é uma preocupação média, e aqui é uma preocupação grave. Ok? E aqui eu vou ter que fazer suplementação, complementação ou intervenções fortes. Então, aqui ela está praticamente nessa intervenção mais importante. Doença celíaca, ela ficou então no grau moderado. Intolerância ao glúten ficou um pouco maior. Produção energética mitocondrial não é boa, esse é a mesma paciente. Esse dela mitocondrial já é acima da média, a maioria está no primeiro terço. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço.
Cúrcuma, benefício aumentado. Isso aqui está dizendo que eu use cúrcuma com ela para melhorar a expressão de sódio dela. Insônia com cafeína, tem uma tendência. E maior estímulo com cafeína, aqui é só o CYP1A2 isolado. Então eu tenho que falar para ela que ela, no máximo 8 horas antes de dormir, para tomar o café. Lembram disso? Foi falado ontem. Menor LDL em dietas baixas em gordura insaturada. O que esse item, essa condição diz? Quando dá lá no vermelho, é porque a delta 6 desaturase é mais lenta. Significa que ela não vai converter o ácido alfa-linolênico em EPA e DHA. É a primeira etapa. E depois, lá para chegar no DH, precisa da delta 6 de novo. Então, significa que eu tenho que usar peixes obrigatoriamente. Isso significa, isso muda a conduta clínica. Sensibilidade ao sal, significa que ela não pode comer muito sal, que ela tem que já se preocupar com isso. A gente falou que isso induz inflamação. Acúmulo de homocisteína é alto. Síntese de colágeno reduzida. Quanto mais para o vermelho, pior ela se sintetiza. Vitexina é interessante para ela, até como um anti-inflamatório, então eu posso usar isso aqui para ela, chá de maracujá. Impulsividade alta, ela ria que se matava. Ah, sou eu! Quando eu vi, já falei. Benefício de adotar uma dieta de baixa índice e carga glicêmica, extremo. Agora, ingestão de gorduras saturadas e aumento de gordura corporal, eu vou dizer para ela que ela não vai usar manteiga, ou ghee ou óleo de coco. Não é legal para ela. Estão enxergando? Emagrecimento com ingestão de mais proteínas que carboidrato. Vale a pena. Deixa eu traduzir mais proteína que carboidrato. Isso está falando de uma dieta mais ou menos 45% carboidrato, ou seja, menos que o normal, e mais proteína que o habitual, tipo 20%. Entendeu? Então não é mais proteína e carboidrato no final da contagem calórica, é mais que o habitual de proteína e menos que o habitual de carboidrato. Tá? Seria quase aí chegar para um 40, 30, 30 se estiver lá no vermelho máximo, digamos assim. Tá? Risco de formação de cálculos biliares. Aqui tem alguns genes. Tudo isso que eu estou falando está explicado no laudo, tá? Mas eu estou encurtando. Deficiência de vitamina C e ferro. Então, esse paciente tem necessidade genética para não formar cálculos biliares de ter um ferro ótimo e vitamina C ótima. Então, isso vai influenciar. E aí eu vou olhar o ferro depois. E o ferro deu no mesmo nível. E aí eu vou olhar que ela tem um gene para ter ferritina baixa. E aí eu vou olhar, gente, e isso faz todo sentido. Porque vai mudar a minha conduta. Eu vou olhar, olha, ela tem ferritina baixa, mas ela precisa de mais ferro. Então, eu vou dar ferro e a ferritina não vai subir. E não adianta eu tentar intoxicar ela de ferro e gerar um monte de desbiose com esse ferro. Ah, não, tem que dar mais ferro, porque a ferritina não está subindo. Não vai subir, esquece. Alô? Vocês estão entendendo isso? Vocês já viram isso nas perguntas que vocês mandam no grupo do Fundamentos, não mandam? Essa acho que é a que mais aparece. A ferritina está baixa e não sobe. Está cheio de gente com esses polimorfismos aqui. Agora não sei, porque tem mulheres, tem homens e tem para homens e mulheres. Tem 3 condições separadas, então tem uma que tem 2 genes, outra que tem 4 ou 5, enfim. E zinco, necessidade aumentada de zinco. Isso é o que eu mais vejo. Eu acho que o homem primitivo comia muitas vísceras. Eu acho que não, ele comia. É a primeira coisa que ele comia. Ele não comia músculo, basicamente, comia vísceras. Quem comia músculo eram as hienas, sei lá, os bichos de ave de rapina, etc. Ele comia as vísceras, isso tem muito zinco e muito ômega 3. Então, é normal geneticamente a gente ter alta necessidade de zinco e de ômega 3. Estou imaginando aqui, tá? Então, olhem no que isso se traduziu. Esse foi o meu receituário para ela. Isso eu fiz essa semana, foi terça-feira, eu acho. Ela já está lá, é a minha paciente há 3, 4 anos. Eu falei para ela, olha lá, a gente vai ter que diminuir a carne vermelha, ela é do Mato Grosso, tipo gaúcha, então come muita carne vermelha também. Mesma cultura campeira. Eu disse, olha, somando gado, bovino, cordeiro e suíno, no máximo 4 refeições por semana. Eu não preciso chutar e imaginar que será que isso vai ser bom ou ruim para ela, eu estou sendo assertivo porque eu vi nos genes dela. Eu falei, vamos dar uma rotacionada, fazer isso aqui. Ela já sabia que o glúten era ruim para ela, mas ela comia de vez em quando. Mas tu quer ter um resultado melhor, vamos eliminar por um tempo maior, porque ela já está super bem, já arrumou quase tudo, já come pouco, mas vamos fazer um teste eliminando, ver se não faz diferença. Porque ela está sempre querendo polir, emagrecer um pouquinho mais, e agora está só na estética quase.
porque os problemas que ela tinha já sumiram. Só continua bem impulsiva. E aí, enfim, para a impulsividade eu recomendei meditação. Eu falei, o teu marido está fazendo já, tu não está. Eu acho que tu precisa mais do que ele, até, quer dizer, motivos diferentes, tem que fazer também. Semente de linhaça e de chia, tu vai usar? Vai usar, porque tem os polimorfismos de inflamação. Ah, mas tem o da FADS1 que bloqueia, mas vai usar igual, um pouco converte. Eu não quero que falte o que vem logo depois do ALA ali, que é o ácido estearidônico. Um pouco converte, tu vai usar o óleo de peixe, mas vai usar a linhaça e chia também. A gente tem que inundar de ômega 3, tem muito polimorfismo de inflamação. Então, sal, não exagerar, olha, tudo eu fui fazendo. O café, evitar, a cúrcuma colocar, o chá de maracujá para o sono dela, para tudo, para desinflamar. Né? Manter o consumo de colágeno, ela já usava colágeno, ela tem uma síntese ruim. Então, vocês viram? É uma coisa que vira prática. Ok?